Pelo contrário, né, a humildade une as pessoas. A Bíblia afirma que Deus, Ele resiste aos soberbos, mas Ele dá graça a quem, irmãos? Aos humildes. Tá bom, né? Veja aí, 1 Pedro, capítulo de número 5, e o versículo de número 5 também. E outro em Provérbios, capítulo 33, o versículo 34. 1 Pedro 5 e 5. Pode ler quem encontrou. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Então, é por isso que a palavra de Deus diz que Deus aborrece os olhos altivos. Quem encontrou Provérbios 3 e 34? Vamos ler aqui, eu gosto dos cultos de ensino assim. Os irmãos participando, lendo os versículos. Pode ler. Provérbios 3 e 34. Está vendo? A Bíblia dizendo: Deus, Ele escarnece daqueles que são escarnecedores, mas Ele dá graça aos humildes. Glória seja dada ao nome do Senhor. Jesus, lá em Mateus, no capítulo 23, no versículo de número 12. Mateus 23 e o versículo de número 12. Outro já procura Tiago 4 e 6. O que é a si mesmo, né, se acha grandão, sabidão, né? Deus diz que qualquer que a si mesmo se exalta será o quê? Humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. E veja o que a Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, e o versículo de número 6. Isso. Amém. O que é que acontece? Que Deus resiste. A quem é que Deus resiste? Aos soberbos. Mas aquele que é humilde, o que é que Ele faz? Ele dá graça. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Então, se você precisa da graça de Deus, eu preciso, você precisa, todos nós precisamos. Então é primordial abandonar os olhos altivos e toda a presunção, achar que é melhor do que todo mundo, que pode todas as coisas, que muitas das vezes desdenha, humilha. Não faça isso jamais, irmãos, porque Deus não se agrada dessas coisas. Outra coisa que Deus aborrece é língua mentirosa. A mentira, irmãos, é uma das maiores armas que a humanidade usa para manter relacionamentos, simular soluções e escapar de responsabilidades, nos afastando do caráter de Deus. Ela nos injeta o caráter do diabo, que é mentiroso e assassino desde o princípio. Veja João,
capítulo de número 4, e o versículo, ou João 8, versículo 44. João 8, 44. Quando lê? Aí temos uma palavra. Eu nem vou fazer live. Se eu fizer uma pergunta aqui, com sinceridade, se você observar, Jesus disse que o diabo, ele é mentiroso e ainda é o pai da mentira. Aí eu pergunto, quem mente é filho de quem? Quem mente é filho do diabo. Porque ele é o pai da mentira. Jesus diz: vós tendes por pai ao diabo. E porque o diabo é vosso pai, vocês querem satisfazer os desejos do vosso pai. E diz ainda, ele é homicida desde o princípio. E o diabo nunca se ficou na verdade. Porque nele, no diabo, não há verdade. Quando ele profere mentira, fala que lhe é próprio. É uma das características dele, mentiroso, acusador. Porque ele é mentiroso e ele é pai da mentira. Vamos ver alguns tipos comuns de mentira que a gente vê no nosso dia a dia que pode afetar a igreja do Senhor Jesus. Por exemplo, eu fiquei sabendo. Tem um bocado aí que mais ninguém. Como podemos, irmão, ter coragem de passar uma informação para frente sem saber se aquilo ali é verdade? Nós só podemos passar uma informação sem certeza absoluta de que essa informação é verdadeira. Quando alguém diz assim, eu fiquei sabendo, alguém me disse, olha, eu vou dizer, mas não diga a ninguém não. É porque a pessoa está mentindo, pode ter certeza disso. Né? Então, posso estar incorrendo em uma mentira e destruir uma família inteira. Agora eu pedi a Deus a provar isso. O mentiroso, irmãos, ele sofre 3 vezes. Sofre ao mentir, sofre a vida toda para manter a mentira e sofre quando a verdade vem à tona. Porque ele fica envergonhado. A Bíblia, a palavra de Deus, ensina que os mentirosos ficarão de fora do reino celestial. Veja aí Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Apocalipse capítulo 22. Sabe que tem gente que ama mentir? Se ele não fica feliz, se durante o dia ele não inventar uma mentira, ele contar. Aí, Jesus disse que ficaram de fora. Aqui está escrito vários tipos de gente, de coisas que ficaram fora do reino dos céus. Ficaram de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras. Aí está incluído também o quê? E todo o que ama e pratica a mentira. Mesmo que você sofra as consequências, mesmo que alguém peça,
olha, eu vou botar, mas eu falo para mim. Outro dia, lá no local que eu trabalho na escola, a professora, ela deu R$10 para a menina que estava na cantina para comprar um pacote de café e de açúcar. Isso faz algum tempo. R$10 dava para isso, talvez hoje não dê mais, né? Para pacote de café e de açúcar. Dá só para o café, né? Aí tudo bem. Ela entregou os R$10 a menina e disseram que comprasse um pacote de café e um de açúcar. Aí, o que a menina fez foi comprou lá no supermercado uma coisa e levou para casa dela. Não comprou açúcar, comprou café. E quando foi no outro dia, estava um comentário lá na cantina que ela tinha feito isso e ela pediu para as meninas não dizerem à professora qualquer coisa que a professora perguntasse era para dizer que ela tinha comprado de açúcar e pacote de café. E eu ouvi assim por alto, lá longe. Mas não pode ficar sabendo disso. Depois, se me perguntar, eu vou dizer. Pode ficar com raiva de mim, como quiser. Mas se me perguntar, eu digo, ela não comprou nem pacote de café, nem de açúcar. Gastou dinheiro de coisa para casa dela. Não tinha jeito. Ainda bem que ela não perguntou. Mas eu não gosto, eu já disse lá no meu canal, eu não venho com espírito regular. Eu detesto essas coisas. É bom as pessoas ficarem sabendo que você é crente. E crente pode andar com mentira. Falar sempre a verdade. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que nós possamos nos apegar cada dia mais à verdade. E com isso glorificarmos a Jesus. Outra coisa que o Senhor aborrece: mãos que derramam sangue inocente. Ele aborrece mãos que derramam sangue inocente. Uma palavra que eu coloquei aqui: vingança. A vingança é uma forma de derramar sangue inocente. Vingar não é somente matar quem matou, e sim retribuir qualquer tipo de mal, como falar de quem falou de você. Jesus disse, lá em Mateus, no capítulo 5, e o versículo 21 e 22. Vamos ler, irmãos, Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Quem encontrar pode ler. Pode ler. Irmãos, às vezes a gente, sem querer, né, conversando, mas o que Jesus está querendo dizer aqui é você com raiva, com ódio, com rancor no seu coração, chamar, proferir insulto. Ouviste que foi dito contigo: não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto
a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Essa versão diz assim. Lá em Romanos, no capítulo de número 12 e o versículo de número 21. Romanos 12 e 21. Pode ler assim. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não devemos retribuir o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Jesus disse nesse mesmo, Paulo disse nesse mesmo livro de Romanos, o versículo 19. Leia o versículo 19. De quem é a vingança, irmãos? Do Senhor. A Ele é que pertence a vingança. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, e eu que retribuirei, diz o Senhor. Às vezes a gente quer agir por conta própria, né? Quando alguém faz alguma coisa contra a gente, a reação é de querer naquele momento tomar as dores e fazer vingança com as próprias mãos. Mas coisa boa é deixar Deus agir por nós, agir em nosso lugar. Esses dias, da parte que eu estava contando, eu não lembro. Alguém que disse que tinha um camarada que morava lá perto da casa dela e era conhecido, mas ele gostava de tomar umas cachaças e ela ainda era solteira na época. E ele ficou tirando ousadia, assoviando, com aquelas coisas. E ela passou direto. Não deu nenhum tipo de ousadia, mas ele ficou lá, xingando. Esses crentes, não sei lá de quê, amostrados, que só querem ser, e tudo mais. E disse: qualquer dia, eu pego o filho daquele crente, meto numa faca e jogo na porta da igreja. Irmãos, ela fez alguma coisa, voltou lá para tirar satisfação, não foi por dela. E alguém contou a mãe dela, e a mãe dela ficou brava. Por que ele disse isso com você e você não fez nada? Ela: não, mãe, eu tenho um pai. Eu tenho um pai no céu que cuida de mim. 8 dias depois, 8 dias, ele estava bebendo em um bar, chamou o dono do bar de um palavrão lá. E o dono do bar meteu a faca nele. E deu tempo ele correr e cair morto. Onde? Na frente da igreja. A vingança pertence a Deus. Alguém pode até te afrontar, mas saiba que você tem Pai. Glória seja dada ao nome do Senhor e cuida, irmão. Agora, se a gente agir por conta própria, querer tomar uma decisão, aí Deus não age. Olha, Senhor, você está vendo, né? Está vendo aí o que ele está fazendo? Aí Deus age por você. Outra coisa, como forma de vingança, que derrama sangue inocente, traição. A traição é outra forma de derramar sangue inocente, como
Nós temos o exemplo na Bíblia, o primeiro homem que matou seu irmão Caim, que derramou sangue do seu irmão Abel, está lá em Gênesis, no capítulo número 4, versículo 8 e 9. Jacó, que traiu a seu irmão Esaú, e tomando a primogenitura e sua herança, lá em Gênesis capítulo 27, do versículo 6 a 41. Temos o exemplo de Judas, que traiu a Jesus, confessou, e Judas ainda confessou lá em Mateus 27, 4: pequei, traindo sangue inocente. Outra forma de derramar sangue inocente é injustiça. Tem coisa pior do que a injustiça, irmão? Quando você é injustiçado, qualquer tipo de injustiça também é uma forma de derramar sangue inocente. Muitos servos de Deus são injustiçados, ainda hoje perseguidos. Veja aí, 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo verdade, Jesus. de número 12. 2 Timóteo 3, 12. Foto. Os que querem viver piamente, de forma sincera, na presença do Senhor, eles padecerão o que, irmão? Perseguição. Por causa de rebeldia também. 1 Samuel capítulo 15 e o versículo de número 22. Leia aí 1 Samuel 15 e 22. Pode ler, meu irmão. Amém. Às vezes por causa de rebeldia. A palavra de Deus nos adverte: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Salmo 105 e o verso 15. Deus, Ele veio derramar o sangue dos justos. Mateus 23, 35. Veja aí, Mateus 23, 35. Glória a Deus. Aleluia. Pode. Deus está vendo todo o sangue inocente que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel até os dias de hoje. Deus está vendo e contemplando. O sangue dos mártires também, vai em Apocalipse no capítulo 6 e o versículo 9. A Bíblia fala de um rei, o nome dele é o rei Manassés. Ele foi abominável a Deus, porque derramou muitíssimo, a Bíblia diz, muitíssimo sangue inocente.
Está lá em 2 Reis, no capítulo 21 e o versículo 16. Aí a Bíblia vai dizer lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor e não levante, irmão, jamais as suas mãos contra o seu próximo, mas confie sempre na justiça de Deus, porque a justiça de Deus ela nunca falha. Amém? As horas já se foram, mas eu quero deixar para a gente continuar falando das demais coisas na próxima terça-feira. Tá bom? Nós vamos continuar falando sobre o coração que maquina pensamentos perversos. E vamos falar sobre também os pés que se apressam a correr para o mal e sobre a testemunha falsa que profere mentira e o que semeia contenda entre os irmãos. Amém? Faltam apenas 5 minutos para 9. Nós vamos concluir nesta noite para não passarmos muito do horário. Então, avisando aos irmãos que amanhã é dia de culto lá na sede. Quinta-feira é dia do ensaio com as irmãs. Sexta-feira nós estaremos aqui mais uma vez em um culto de adoração a Deus. E avisando aos irmãos que sábado nós temos a nossa cruzada ali no condomínio Josefino Teixeira. O nosso irmão Cássio está aí, empenhado. Nós vamos estar lá. Então, a partir das 18 horas, para não ficar tão tarde, né? E temos irmãos que cantam, pregam. Eu fiz o convite ao irmão João, ao evangelista João, para estar lá levando a palavra de Deus. Ele disse que iria ter um compromisso, mas que me confirmava daqui para amanhã. Então, depois, se ele confirmar, me coloca no grupo. E sábado também tem um evento com as crianças lá no Três Lagoas. Eu sei que pode ficar um pouco corrido para os irmãos e até cansativo, mas acho que vai dar tempo, né? Vai dar certo. Então as crianças vão para o Três Lagoas, 3 horas da tarde, lá de 3 às 5, para voltar rápido e se arrumar para ir para casa. Eu já avisei ao irmão João, se os irmãos do 3 quiserem ir também, já avisei ao Hernando, ele vai passar para a igreja do BTM 2. E a gente precisa ter uma quantidade de gente para estar lá, guerreando junto conosco, né, irmãos? Para fazermos a obra de Deus. Então, no caso, eu já falei com o presbítero Adauri para pegar as cadeiras lá no BTN1. E aqueles irmãos que estiverem dispostos, não estiverem trabalhando, que puderem dar uma força aí para o irmão Cássio, né, que vai precisar, porque vai precisar levar som, a banda e cadeiras e tudo mais, né? E vamos ajudar o nosso irmão a fazer a obra de Deus juntos, em nome de Jesus. Domingo será culto com a participação dos irmãos, dos senhores. E vai estar conosco o diácono Edivaldo, ali do BTN 3. Estará nos trazendo a palavra de Deus no domingo. E assim nós vamos. Domingo também temos a nossa escola bíblica dominical. Mais algum aviso que eu esqueci? Círculo de oração na quinta-feira, muito bem. Bem lembrado. Então, irmão, vamos ficar de pé e agradecer a Deus por esta noite, por mais uma oportunidade
que o Senhor nos concedeu de estar na sua casa. Quantos necessitam das orações? Então, o Senhor recado, oreis por nós. Pronto, irmãos. Então, irmão, lembrando aqui e pedindo as orações pelo irmão Adriano. Eu acho que vocês conhecem Adriano, que congrega na sede Baixio, e ele levou uma queda de moto, quebrou a perna e vai ter que fazer uma cirurgia, irmãos. E essa cirurgia ela é de risco. O médico, antes de fazer a cirurgia, vai te fazer uma LED no coração. Então, a igreja orando, Deus, Ele pode intervir na medicina, né, e fazer um milagre. Amém? Então, assim, nós vamos orar uns pelos outros, em nome de Jesus. Eu quero convidar o presbítero Iranilson para estar orando e agradecendo a Deus por esta noite, em nome de Jesus. Mas comprometo com o Senhor. Só lembrando que o nosso irmão ele está na fila de espera, né? Para que Deus possa abençoar e que ele possa sair não dessa cirurgia. Porque com dor, com a perna quebrada não é fácil. Né? Que a gente possa orar para que Deus possa adiantar o processo que ele venha fazer a cirurgia não. Amém? Oramos. Maravilhoso Deus, Pai. Queremos, Senhor, nesta noite te agradecer, Pai, por este culto tão bom, tão maravilhoso na tua presença, Senhor. Deus, glória a Deus. Pelo presbítero de Israel, Pai. Deus, dando palavra, dando sabedoria, Pai. Deus, guarda a igreja do mal, Pai, também nesta noite. Pedimos, Pai, pela vida do nosso irmão Adriano. Que o Senhor possa, Pai, estabelecer a saúde dele, Senhor. Oh Deus, que essa cirurgia venha sair, Pai, que tudo venha correr certo, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Pai, também te apresentamos para o trabalho que vai ser realizado ali, Pai. O Josefinho, Senhor, que o Senhor possa, Pai, preparar todas as coisas, Pai. O coração dos ouvintes, Pai, para ouvir, Pai, e aceitar, Pai, a tua palavra e se converter ali naquela noite, Pai. Deus abençoa, Pai, os irmãos que ali vão. Que o Senhor possa dar graça, sabedoria a cada um, Pai. E livrando de todo mal, Pai. Nos ajuda, nos fortalece. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Estenda suas mãos, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos e todos dizem Amém. Pai, em nome Glória a de Jesus. Deus.